Igreja Batista. Isso Deus revelando no missionário. Sim. Glória a Deus. E eu só tinha visto isso na Igreja Batista, o poder da libertação. Eu lembro como se fosse hoje o nome dessa igreja. Que os pastores eram muito usados nessa questão e eu, como menino, queria ser. E aí eu me envolvi, né? Eu entrei naquele ministério, mas houve uma coisa que marcou, que foi decisivo na minha vida. Que foi quando eu fui para o culto e o pastor, no final do culto, ele disse assim: se tem alguém que quer ser missionário, vem aqui na frente. Eu acho que de todos esses fenômenos que eu passei, esses eventos em si, né, entre fenômenos e eventos, né, espirituais e físicos, foi quando eu fui na frente, eu e outro jovem, e inclusive foi naquela igreja, na primeira vez que eu falei para ti de Jesus, né, naquele dia você vinha, estava preparando para ensaiar e tal, a gente conversou sobre Jesus, foi naquele lugar, naquela igreja. Glória a Deus. E quando eu cheguei na frente do altar, o pastor disse assim: já que não tem ninguém para ser missionário, só que eu tinha ido, só que eu era um jovem, né? Já que não tem ninguém para ser missionário, vamos acabar o culto. E depois ali eu tinha duas opções: colocar na cabeça que eu fui rejeitado e não servia para a obra de Deus, ou continuar o ministério em outro lugar. E eu optei por continuar o ministério. Foi quando o missionário disse assim: sábado você tem uma surpresa. E aí eu fui na banda, né, tocamos, na época nós tocamos com uma banda que estava no auge, uma banda muito grande. E foi um dos dias que eu toquei mais bem, mas a dona da banda chegou e disse: a partir de hoje você está desligado da banda. Ele tinha dito que era uma surpresa, uma coisa boa. Eu entendi como uma coisa ruim, porque a minha mente não estava preparada. Deu logo um nó na garganta, eu quis chorar. Eu cheguei para ele lá e disse: rapaz, você disse que eu ia ter uma surpresa boa. Eu disse: surpresa boa, cara, porque agora você vai cantar para Jesus. Glória a Deus. Né? Então eu abracei o evangelho, comecei a ter experiências espirituais muito grandes e através daí eu comecei a ter intimidade com Deus e estou aqui até hoje, né? Graças a Deus. Né? Glória a Deus. E é interessante o que ele falou aí, né? Eu me lembro que o primeiro da banda a confessar Jesus como Salvador foi o senhor, né? Uhum. O primeiro foi que aceitou. E depois ele chegou pregando o evangelho para mim, falando de Cristo. Aí eu dizia para ele: homem, deixa essa besteira, homem. Homem, negócio de banda de forró que tem mais futuro. Esse negócio de crente não dá certo, não. E ele chegava pregando a palavra do Senhor para mim, né? Em nome do Senhor Jesus, ele já tinha se convertido e eu via muita dedicação, a sua dedicação pela obra de Deus, né? E eu sem entender que naquele momento ali, você plantou a semente. Você foi o plantador da semente, né, no meu coração. Você falou do amor de Jesus para mim. Então, naquele momento, eu creio que se eu morresse, eu não dizia assim: Jesus, ninguém pegou para mim. Ele dizia: não, o rapaz pegou para você. Por que você não aceitou, né? Mas Deus foi tão misericordioso, né, que chegou o momento certo, o tempo certo, é que nem tem a passagem que um planta e outro colhe, né, em nome do Senhor Jesus. E você plantou a semente do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. E naquele momento você entendeu, eu me lembro que você me chamou e aquela empolgação medonha, eu vi ele tão animado, cheio do Espírito Santo, né, naquele momento, em nome do Senhor Jesus. E assim, e eu vi aquela felicidade, ele buscando, eu digo: rapaz, um cabra desse ficou doido mesmo, viu? Negócio de saber, e era só com a Bíblia Sagrada direto. 24 horas com a Bíblia Sagrada, né? Até expulso de casa também já foi, né? Por causa do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Ele chegou pegando a palavra para mim. Me lembro que eu disse: não, vamos lá na igreja, se você se lembra. Você me levou até a igreja, cheguei lá, me deram a Bíblia Sagrada. Quando começou a ler, vamos quer saber desse negócio? Não quero nada. Então, passei a Bíblia pro Gailson na época. Eu digo: rapaz, esse negócio não é pra mim, esse negócio de crente, mano. É bom o forró, rapaz, que a gente mexe pra lá, mexe pra cá, né? Que negócio todo medonho. Mas eu nem sabia o que eu estava falando naquele momento, né? Mas Deus preparou tudo, você plantou a semente, e com o tempo, outro veio, começou a regar, né? E aí, em nome do Senhor Jesus, chegou um ponto que nós comecemos até a trabalhar junto no Evangelho, Sim. A falar da grandeza de Deus, né? E o interessante, que muitos que conheciam nós, né? Quantas vezes também nós não levamos carreira da polícia, se você se lembra, né? Eu me lembro aqui, na época da cavalaria, né? Isso. Eu me lembro que nós estávamos aqui, do lado da minha casa aqui, nós estávamos tocando forró, éramos Zabumba, o irmão Eduardo, que chamava na época Lombrado, né? Hoje é diácono, acho que é diácono, né? A diácono da Casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus, ele chamava como Lombrado. E nós tocando aqui e tudo, tinha o Dal também, que é um cara que ajudava muita gente. Iluminação, né? A iluminação, teve um dia que ele deu errado, errou um choque do tamanho de um trem. Então, assim, quando pensou que não, nós estava tocando e a vizinhança denunciou, né? Você se lembra, a cavalaria chegou, quando chegou e mandou parar. E era engraçado, meu irmão, acho que vai se lembrar disso. Eu, na época, meu irmão, era só a misericórdia de Deus, ele sabe, sofreu muito na minha mão, na questão de orgulho, que era só a misericórdia de Deus, tudo pra mim, eu dizia assim... Tinha que ser do jeito dele, né? E tem a coisa, e se não fosse do meu jeito, eu pegava a sanfona, botava na cor e ia-se embora. Ia-se embora. Né? Deixava eles lá, sem nada. E quando foi um dia, eu dizia, né, eu sou o dono da banda. Eu dizia: ó, pessoal, quer dizer pra você aqui que eu sou o dono da banda. Aí tu se lembra quando a polícia chegou?
A polícia, quem é o dono da banda? Rapaz, quem é o dono da banda aqui é o Tom ali, ó. Você se lembra disso? Jogou pra cima de mim. Eu digo, rapaz, o dono da banda. Ele disse, mas é o dono da banda. Tu, não é eu não. Hoje não é eu não, hoje é você. A polícia chegou, né? E a gente saímos tocando, ainda me lembro, a cavalaria foi-se embora. E nós não paramos, né? Descemos tocando, fazendo zoado. Como pensa que não veio o camburão. Não sei se você se lembra disso, nós escapamos ali no beco ali do Risadinha, Picolezeiro. Eu sei que eu joguei sanfona, joguei zabumba, meu irmão, quase sendo preso nesse dia. Que só a misericórdia de Deus, né? Então, por tudo isso nós passemos, né? Em nome do Senhor Jesus. E quando pensar que não, Deus fez a mudança na nossa vida, chegou um ponto que nós comecemos a trabalhar junto, a pregar a palavra do Senhor, a desfazer aquilo que nós tínhamos feito. Sim. Quantas pessoas nós não botávamos na perdição? Não, pastor Fábio? Quantas pessoas, né? Verdade. E chegava dizendo assim, ó, vamos dançar forró. Nós saíamos de casa em casa chamando o pessoal para dançar forró. Vocês se lembram, não, boy? Nós chamávamos o pessoal para dançar forró, meu irmão. E dizia assim, vamos dançar o forró. Rapaz, nós botávamos uma caixinha de sapato. Se você se lembra. Tava uma caixinha de sapato e o pessoal botava dinheiro dentro. E nós incentivando o pessoal a dançar forró. Menino, esse pessoal, eu vou dizer que um tempo que teve mais amigo, entre aspas, foi no tempo das bandas. Entre aspas, uma falsa amizade. Não vou dizer também que existiu também